Nesse vídeo, vamos apresentar o primeiro debate referente ao objetivo do sistema de previdência social. Nesse debate, são 3 perguntas orientadoras. O primeiro refere-se ao percentual do PIB que deve ser destinado para direitos sociais. Desse percentual, quanto deveria ser destinado à Previdência? E, por fim, se o governo deveria alocar algum recurso para equilibrar o sistema. Para melhor compreender esse debate, é importante entender o que a Constituição Federal prevê como direito social. E, nesse caso, o artigo 6º define os direitos sociais como sendo educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social e assistência aos desamparados, lembrando que para cada um desses direitos o Estado tem uma responsabilidade específica. Outra questão importante de considerar na Constituição é que a interpretação ela pode ser conflitiva no que diz respeito ao sistema de seguridade social. Por quê? Quando ela fala sobre os princípios do sistema de seguridade, ele considera o caráter universal, distributivo e equitativo, e quando ele fala e trata especificamente da Previdência, essa tem um caráter contributivo e que devem ser observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Além disso, é importante que a gente faça uma discussão muito breve sobre o orçamento público, porque isso impacta também no debate que está sendo feito em relação ao objetivo da Previdência. Nós identificamos 3 fatores importantes de levar em consideração para o debate da Previdência. O primeiro deles são contribuições criadas com finalidade exclusiva, isso é, aquele tipo de imposto que só pode ser gasto numa determinada atividade para a qual ele foi criado. E em termos de gasto, a gente tem os gastos obrigatórios, como são os gastos previdenciários e assistenciais, e também os gastos com vinculação constitucional, que são os gastos da saúde e educação, onde você tem um mínimo que deve ser gasto em relação àquele tipo de despesa. Não vamos entrar muito em detalhes, mas os próximos 2 slides vocês podem observar alguns dados para comparação. Um deles é uma tabela que compara o percentual de gasto social em relação ao PIB de alguns países, inclusive o Brasil, ao longo dos últimos anos. E o segundo é uma fotografia da distribuição dos gastos públicos em 2017, inclusive mostrando a possibilidade do impacto da PEC 241, que limita os gastos públicos. Feita essa contextualização, vamos entrar agora no debate em si. Mas antes é importante a gente fazer um esclarecimento. Pensando na melhor compreensão do debate, o que a gente fez foi buscar os lados extremos e mais opostos. Lembrando que o debate não se posiciona exatamente dessa maneira. A gente fez questão de deixar isso tão separado e tão oposto para que fosse muito mais fácil compreender o que está sendo debatido, mas isso não é necessariamente a posição que está em jogo hoje, mas é só para a gente entender para efeitos didáticos. Em relação ao objetivo do sistema previdenciário, a gente tem 2 posicionamentos diferentes. O primeiro é daquele grupo que entende que o objetivo do sistema deve ser prover renda em função da perda de capacidade laboral, independente do equilíbrio financeiro. E o outro grupo, o outro posicionamento, são pessoas que pensam que têm o mesmo objetivo, porém que a gente deveria considerar o equilíbrio financeiro do sistema. De um lado, a gente identificou alguns grupos de interesses específicos, o movimento sindical, que representa os trabalhadores, e alguns especialistas que priorizam a redistribuição. Esses estão dizendo que o objetivo do sistema previdenciário independe do equilíbrio financeiro. Do outro lado está o governo federal, os governadores e alguns especialistas que priorizam o equilíbrio. Além disso, a gente listou alguns tipos de argumentos que estão sendo usados no debate público. De um lado, por exemplo, argumentos como a Previdência por natureza é um sistema solidário, ou o sistema tem que observar o princípio equitativo, e do outro lado, pessoas dizendo só deve fazer parte do sistema quem contribuiu com ele, e, por exemplo, a Previdência Rural é um benefício de natureza assistencial e não um benefício previdenciário. O segundo debate que a gente encontrou é em relação à alocação dos recursos públicos. De um lado, pessoas dizendo
que a Previdência é um direito social, como, por exemplo, o movimento sindical dos trabalhadores e alguns especialistas que priorizam a redistribuição, e do outro, um debate dizendo que os recursos da Previdência drenam o orçamento público, onde se encontram aí o governo federal, governadores e especialistas que priorizam o equilíbrio. De um lado, há o argumento dizendo que o governo privilegia o pagamento de juros e, portanto, privilegia a concentração de renda, e do outro lado, que o gasto com a Previdência, um gasto excessivo, ele privilegia os idosos em detrimento das crianças. O grande insight é que o tema central do debate ele não está sendo enfrentado. Afinal de contas, talvez pela primeira vez no Brasil, em função da crise, a gente vai ter que enfrentar a difícil pergunta que tem que ser feita, que é como é que a gente quer repartir o orçamento público, em que a gente quer investir em detrimento do quê? Se não tem recurso para tudo, o que a gente vai privilegiar e como a gente vai privilegiar a execução e os gastos do orçamento público.